Olá, graça e paz. Passando por aqui para dividir algo que o Senhor colocou no meu coração num bate-papo durante a semana, porque eu falava com ele, e como que vai ficar a economia global? Como que vai ficar a economia do país depois que tudo isso acabar? Então, na leitura da palavra, no segundo livro de Reis, no capítulo 6 e 7, você, depois, quando você tiver a oportunidade, gostaria de convidar você a ler, mas ali a história conta a respeito de um episódio na vida do profeta Eliseu, porque no início ali do capítulo 6 começa falando a respeito da tentativa de invasão da Síria ali sobre Israel, e acontece um evento muito interessante porque o exército cerca a cidade de Dotã, onde o profeta Eliseu se encontra, e o empregado dele abre a porta de casa, olha para fora e vê a cidade cercada, e ele sabia que o exército estava atrás de Eliseu. Ele falou assim: meu senhor, nós estamos perdidos, estamos cercados, o que a gente vai fazer? E aí o profeta Eliseu falou para ele assim: não, fique tranquilo, o exército que nos defende é muito maior que o deles. Eu falei assim: cara, eu acho que você pirou, você endoidou. E aí o profeta orou e pediu a Deus para que abrisse os olhos espirituais do empregado dele. E aí o empregado viu que havia sobre os montes exércitos de cavalos de fogo, carruagens de fogo ali ao redor, e eram muito mais numerosos que o exército da Síria. E aí aconteceu bastante coisa. O Eliseu orou para que o exército ficasse cego, depois orou para que o exército tivesse os olhos abertos. E nisso tudo mostra a naturalidade da visão do empregado e a sobrenatural visão de Eliseu, porque ele tinha um Deus revelado no coração dele. Então, depois, o rei da Síria, no episódio seguinte, ele resolve cercar Samaria para invadir. Só que esses cercos no Antigo Testamento, nas guerras antigamente, durava muito tempo. Para quê? Para exercer pressão psicológica, acabar com a comida, acabar com o alimento, acabar com o sustento e promover ali uma perda total de confiança, fazer com que os habitantes da cidade cercada perdessem o chão, sabe? Então, tudo isso era para impor medo nas pessoas. E a falta de comida começou a gerar na economia local um, um aumento de preços. E a palavra fala que cabeça de jumento estava sendo vendida a altos preços. E chegou ao ponto do desespero chegar num tal ponto que havia canibalismo ali dentro de Israel, porque as pessoas estavam completamente desnorteadas, perderam noção de qualquer princípio, porque jumento era considerado um animal impuro, ninguém comia jumento. Só que diante do cerco, diante da pressão psicológica, da falta de alimento, da economia entrando numa derrocada, aquela falta total de confiança, as coisas, os princípios de vida foram caindo, caindo, caindo. Então, o profeta chegou e falou assim: olha, gente, quando o profeta ele foi ameaçado de morte pelo próprio rei, porque o rei começou a culpar o profeta e começou a falar: onde é que está Deus no meio de toda essa tragédia? E você consegue perceber que são coisas que no nosso dia a dia não são diferentes, acontece a mesma coisa na nossa vida. Às vezes a gente questiona: onde é que está Deus no meio de tudo isso? E aí o profeta vira e fala assim: ó, amanhã, por volta dessa mesma hora, a economia local vai estar de volta ao normal e melhor do que isso. Vai estar como se estivesse em promoção, porque as coisas vão estar mais baratas do que elas eram no tempo normal de antigamente. E aí o capitão do rei, aquele que tinha sido enviado para assassinar o profeta, falou assim: você tá maluco, cara? Nem se Deus abrir janela no céu, esse negócio vai virar. Esse jogo não vira, profeta. Esse jogo já tá determinado aqui. Então o profeta vira para o capitão do rei e fala assim: ó,
você vai ver que isso vai acontecer. Só que você não vai comer do alimento que vai estar sobrando. E acontece exatamente isso. Deus, ele faz um extraordinário mover ali e faz o exército sírio ouvir que eles estão cercados por um exército numeroso. E eles começam a ficar com medo, apavorados, e eles fogem. E aí eles abandonam tudo para trás, alimento, animais, roupas, fica tudo para trás. E aí vão leprosos ali e falam assim, a gente não tem nada a perder, vamos lá, com os sírios mesmo, né? Esses leprosos eram lá de Israel. E aí eles vão lá e vê que está tudo abandonado, cheio de comida. E aí eles falam, cara, vamos avisar o povo. E aí o rei Jeorão de Israel já fica desconfiado. Fala assim, não, peraí, os caras, eles só saíram do acampamento, mas eles estão por volta para, quando a gente for lá, eles vão lá e nos matam. E aí ele manda espia, tal, espia vai lá, fala, não, rei, é isso mesmo, tá tudo abandonado, vamos lá, vamos comer, vamos pegar lá todo o suprimento dos sírios. E aí o povo avança pro arraial sírio, toma posse de alimentos, de animais, de roupas e tudo que estava lá. E aí o que acontece? Conforme o profeta havia dito, a economia local ela volta para o normal e melhor do que o normal, porque a palavra fala que as coisas estavam sendo vendidas a preço de banana. E aí o que aconteceu com o capitão do rei? Ele foi pisoteado pela multidão. Ele viu o que aconteceu, mas ele foi pisoteado pela multidão e morreu. Então o que eu quero dizer com isso, querido? Muitas vezes, na tua vida, na nossa vida, nós estamos passando por medos porque nós estamos enfrentando cercos da nossa vida. Eu não sei que cerco que você pode estar vivenciando hoje. Hoje o planeta vive um cerco de um vírus que foi coroado como rei e nós estamos sendo cercados e ali, diante desse cerco, nós estamos perdendo o chão, nós estamos ficando atemorizados e nós estamos achando que a economia global vai entrar num parafuso e vai entrar numa derrocada terrível, tá? E com relação a tudo isso que está acontecendo na mídia, a mídia bombardeando informação a respeito disso, uma pressão psicológica tremenda vai sendo imposta sobre a nossa mente, sobre o que a gente está pensando com relação a todas essas coisas. Então, eu não sei, pode ser que você está enfrentando na tua vida uma, um cerco na área familiar. Não sei se você está enfrentando uma dificuldade com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Talvez o cerco na tua vida que está ali fazendo pressão psicológica na sua mente seja uma enfermidade na família. Talvez você esteja prestes a perder um ente querido de alguma doença. Talvez na área financeira você se encontre num cerco de dívidas, num cerco de opressão com relação a que como que eu vou desempregado, eu estou desempregado. Ou na área dos estudos, você tem uma prova dificílima, você tem um teste, você tem aí um concurso e você está investindo todo o seu tempo nisso. Eu não sei qual é o cerco que você está vivenciando hoje. Mas o que eu quero dizer é que nós temos basicamente dois tipos de resposta. A gente pode responder diante do cerco de uma maneira racional, de uma maneira lógica, de uma maneira humana, assim como o empregado do profeta Eliseu respondeu, assim como o rei Jeorão respondeu, assim como o capitão do rei respondeu. Olhar para a circunstância do cerco e analisá-lo de uma maneira humana, racional, lógica. Ou você pode olhar
como o profeta Eliseu. Ou você pode analisar como uma pessoa que tem vivenciado revelações de quem Deus é na tua vida e sabe, tem noção a quem você serve, a quem a tua vida está consagrada, sabe? E aí a resposta, ela não é uma resposta natural, ela é uma resposta sobrenatural. Ela é uma resposta que olha para a circunstância e acredita de que Deus pode mover o impossível na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele pode virar a economia global de um dia para o outro. Ele pode. Isso gera o que em nós? Isso gera uma confiança de que o Senhor, além de estar no controle de tudo, Ele é um Deus de milagres. Ele é o caminho no deserto. Dele as promessas são imperdíveis. Nele nós encontramos confiança. Ele não varia, ele não muda, ele é fiel à palavra que ele liberou na tua e na minha vida. Eu queria dizer para você que a questão do cerco na tua vida, na minha vida, na vida do planeta, elas são deliberadas pelo Senhor. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que Ele não é responsável por isso. Nós, humanidade, a gente precisa entender que a responsabilidade é nossa. Porque assim como um pai não castiga um filho se ele é obediente, assim também Deus, se ele tem um povo que se chama pelo nome dele, nós podemos dizer que esse povo é o filho de Deus, então se o filho é obediente, ele não castiga. Então, por que eu estou falando que a responsabilidade é nossa? Porque o juízo de Deus, ele vem sobre a terra por causa de nós, como filhos. Então, olha só, quero embasar isso falando a respeito da palavra que está em Isaías 26:9. Com todo o meu coração quero estar contigo de noite, com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade, pois quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. E o que é justiça de Deus? É a vontade de Deus. Mas espera aí, pastor, e qual é a vontade de Deus? Aí eu vou ler para você Miqueias 6:8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. O Senhor deseja, a vontade de Deus é justiça, mas a justiça dele, não a nossa justiça, que é vingativa e sanguinária, é a justiça de Deus que ele quer ver na nossa vida. Misericórdia é a gente aprender a se colocar na vida dos outros, parar de começar a apontar erros e olhar para a nossa vida, colocar a nossa pessoa no lugar da outra pessoa, isso é exercer misericórdia e ter uma vida de humilde obediência ao Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós como filhos, ok? Então, nós somos responsáveis por quê? Porque isso não está acontecendo na nossa vida. E por que eu estou falando na nossa vida? Estou falando na nossa vida como igreja, como aqueles que acreditam em Deus, confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são aqueles que creem, sabe? Então, nós precisamos, como igreja, olhar para nós, assim como aquele episódio do apedrejamento da adúltera, sabe? A pessoa, todos nós com pedras nas mãos para apontar o erro dos outros. Senhor Jesus, ele vem para nós assim, atira a primeira pedra, aquele que não tem pecado. A gente precisa, nós como igreja, olhar para dentro de nós e
largar a pedra no chão. Falar assim, Espírito Santo, sonda o meu coração, vê se há nele algum caminho mau. E a gente precisa se converter, a gente precisa se arrepender. O texto que mais tem sido proclamado nesses últimos tempos é aquele que está em 2 Crônicas 7, e o versículo que antecede o 14, que tem sido tão citado, mas o 13 diz assim: se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, aí vem o verso 14. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, nós, igreja, humilhar-se e orar, ou seja, jejum e oração, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. A gente quer tanto essa parte final do verso 14, a restauração da terra. Sararei a tua terra. A gente espera tanto por isso, só que a gente esquece o que a gente acabou de ler. Se o Senhor ele vira e fala assim, afastar-se de seus maus caminhos, sabe? Então nós precisamos olhar para nós. A gente precisa de arrependimento. A gente precisa reconhecer que nós, como igreja, nós temos andado em maus caminhos. E nós precisamos aprender reconhecimento e arrependimento na nossa vida. Então, diante desses juízos, qual é a resposta? Quais são basicamente as duas respostas que pode haver no meio da humanidade? Uma resposta de incredulidade ou uma resposta de fé? E a gente entendeu que a incredulidade, esse tipo de resposta parte de quem ainda não conhece Deus, quem ainda não teve uma revelação de quem Deus é. E a resposta de fé é uma resposta de pessoas que, tendo tido uma revelação de Deus, têm se submetido à ação do Espírito Santo, processo de regeneração, e têm vivido constantemente uma revelação de Deus, de quem Deus é na vida, na nossa vida, né? Então, qual é a responsabilidade do ser humano? Responder a Deus com fé. Só que quem não tem ainda a revelação de quem Deus é, essa resposta ela é por intermédio de quem? É por intermédio do corpo de Cristo. Nós, como igreja, precisamos compreender que existe uma responsabilidade da nossa parte, que o Senhor espera de mim e de você, para que tudo isso que é da vontade de Deus aconteça no nosso meio. Com relação às ameaças que nos cercam, porque a gente pode dividir essas ameaças como visíveis e invisíveis. Por que eu estou falando isso? As ameaças visíveis do cerco que estão sobre nossas vidas pode ser, por exemplo, a tua família, a nossa família. Pode ser, por exemplo, a conta no banco que não sai do vermelho. Pode ser aquele nosso parente que está ali no leito, enfermo, doente, gravemente doente, sabe? A gente tem também ameaças invisíveis, né? O vírus é invisível, né? Bactéria é invisível. São coisas que estão aqui nos cercando. A gente, apesar de não vê-los, a gente se sente oprimido, né? Com aquela pressão psicológica, com aqueles medos, com aqueles anseios de que tudo isso acabe logo, né? E com relação ao mal que nos cercam, né? O mal visível são as grandes catástrofes, sabe? É um prédio que desaba e mata um monte de gente, sabe? Ou então é a maldade do ser humano que é visivelmente, né, exposta
quando num período de carência, os preços das mercadorias sobem estratosfericamente. Para quê? Para que alguns poucos levem vantagem, sabe? Tudo isso é um mal visível. Só que a Bíblia nos fala de um mal que é invisível. Esse mal invisível, há pessoas que ainda não tiveram revelação do Senhor, da revelação de quem Deus é, porque a palavra fala que Deus é Espírito. Então, quando a palavra fala que existe um mal invisível, lá em Efésios 6,12, fala que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra espíritos que estão ali nas regiões celestiais, espíritos maus, espíritos malignos, que estão influenciando com uma esfera de maldade sobre as vidas das pessoas com as quais a gente convive. E a palavra fala exaustivamente, o problema não são as pessoas, o problema é a influência maligna que elas sofrem. Então nós como igreja, com esse entendimento dessa área há muitas pessoas que não acreditam, então a responsabilidade é nossa. Nós da família que crê, nós precisamos, através da nossa vida, muitas vezes, o falar, o declarar, ele tem menos força do que uma vida vivida em nome de Jesus. Porque é fácil a gente falar assim, em nome de Jesus que esse vírus vai embora, sabe? Fala muito mais alto uma vida em paz, porque você confia de que existe um Deus de milagres, você confia que tudo está no controle na mão dele, e a tua vida é como se fosse uma carta, a tua vida é como se fosse uma Bíblia aberta. Para quê? Para que as pessoas que ainda não creem possam olhar para você e falar assim, da onde vem essa calma? Da onde vem essa paz? Essa paz vem, sabe de onde? Vem de um herói que já veio nos livrar de todo e qualquer cerco da nossa vida. E esse herói, assim como a gente acabou de entender que existe o mal visível, existe o mal invisível, eu quero ler para você que o nosso herói, ele também é visível e invisível. Colossenses 1, a partir do verso 15, diz a respeito de Jesus. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Querido, o seu herói, o meu herói, o nosso herói, ele já foi liberado, ele já veio. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele já foi liberado para te salvar, para me salvar, para salvar toda a humanidade e mostrar que existe um Deus de milagres. Existe um Deus que vira a história de um dia para o outro. Ele gera essa confiança. Como que alguém pode obter a tua confiança e a minha confiança? Através do convívio. O meu convite para você é que você conviva com Jesus. Você entre no teu quarto e você fecha a porta e fala assim, eu quero te conhecer, meu herói, meu Jesus. Revela para mim a tua face. Mostra para mim a tua glória. Eu te reconheço que você é o meu herói. Eu reconheço que você me salvou. Eu reconheço que muito mais além do que um livramento de um cerco, você veio para me livrar de uma morte eterna. Você veio para me mostrar o caminho para o Pai.
você é o caminho, você é a verdade, você é a minha vida. E aí, no meio disso tudo, mesmo que você olhe para o cerco, que está te colocando medo, pressão psicológica, tirou o teu chão, está deixando você pensar de que todo o teu sustento da tua vida acabou, e você olha assim, puxa, mas não estou vendo acontecer nada. Eu quero te falar uma outra coisa. Esse herói, Jesus Cristo, ele ressuscitou. Papai chegou com o poder do Espírito Santo e trouxe ele de volta à vida. Quero consolar o teu coração hoje. Eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Talvez algo tenha se perdido na sua vida. Talvez alguém tenha ido embora da sua vida. E eu vim falar para você que o nome do teu herói, o nome do nosso herói Jesus Cristo, ele é poderoso para trazer de volta aquilo que um dia foi perdido. Ele vive, ele está vivo e ele é o nosso herói, o nosso Deus de milagres, caminho no deserto, promessa que se cumpre. Quero orar por você. Papai, obrigado, porque o nosso herói foi liberado para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o teu Filho, Jesus Cristo, é o nosso herói. Papai, eu te peço, Pai, que o Senhor derrame graça sobre nós como igreja. O Senhor derrame perdão sobre nós como igreja. E hoje nós estamos aqui debaixo de uma convocação de jejum e de oração. Nós nos humilhamos diante da Tua majestade. E nós nos arrependemos, Pai, que nós não queremos lançar pedras e apedrejar ninguém. Nós queremos, Pai, que o Senhor olhe para dentro de nós. Nós queremos, Senhor, nos humilhar, nos arrepender, Te buscar e deixar os nossos maus caminhos para trás. Que a Tua vontade sobre as nossas vidas, vontade de ver a Tua justiça em nós, de ver a Tua misericórdia através de nós. E ver, meu Pai, filhos humildemente obedientes a Teus pés, cumprindo o Teu querer em todos os dias das nossas vidas. Que o Teu propósito de vida pessoal para cada um de nós seja cumprido, momento a momento, nas nossas vidas. E que com isso a gente encontre satisfação, alegria e felicidade, porque quando nós andamos na Tua vontade, a Tua felicidade enche o nosso coração e nos torna alegres, praticantes da Tua palavra, em justiça, em misericórdia e em obediência, Papai. Nós Te bendizemos, nós Te louvamos, nós Te adoramos, Pai. O Senhor é o nosso tudo, o Senhor é o nosso chão, o Senhor é o nosso sustento. Em Ti nós não sentimos medo algum, Papai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Papai te abençoe, um beijão no teu coração e vai em frente, querido, porque o herói já chegou na tua vida. Glória a Deus!